Para entender como será 2023, é preciso entender como terminou 2022. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês qual foi o fechamento do ano da incorporação imobiliária no Brasil. Vamos ver os resultados de lançamentos, vendas em mais de 200 cidades brasileiras na incorporação de edifícios, prédios de apartamentos. Vamos lá? Vamos ver esses resultados? A Brain realiza a pesquisa do mercado imobiliário nacional para a CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, mapeando e investigando lançamentos e vendas de apartamentos, edifícios residenciais em todo o Brasil, na verdade, em 207 cidades, que são as principais cidades da incorporação brasileira. Esse é um levantamento que vem sendo feito trimestre a trimestre desde 2016, e agora eu vou apresentar para vocês os resultados do ano, como foi 2022, como é que se comportou de fato a incorporação nesse ano tão atribulado que foi 2022. Pessoal, 2022 foi um ano bastante agitado no Brasil, né? Só lembrando, tivemos aí um período eleitoral bastante intenso, Copa do Mundo, toda uma discussão com relação ao crescimento da economia, e tudo isso se refletiu no mercado imobiliário nacional. Mas os números que eu vou apresentar agora são muito interessantes. Vamos ver esses números? Primeiro ponto a destacar tivemos em 2022 o segundo melhor ano do mercado imobiliário nacional em toda a sua história, só perdendo para o ano anterior, 2021. E na comparação, portanto, com 2021, que é o melhor ano até então do mercado imobiliário brasileiro, podemos ver que tivemos aí, ano contra ano, uma redução no número de unidades lançadas verticais de apartamentos, uma redução da ordem de 8,6% em unidades lançadas. E em unidades vendidas, tivemos aí uma redução de 3,2%. Então, lançamos menos 8,6 apartamentos, unidades de apartamentos, e vendemos 3,2% a menos de apartamentos. Esses são os grandes números do ano quando a gente compara 22 contra 21. Agora, vale a pena olhar como isso aconteceu, aonde aconteceu, para que a gente possa ter algumas conclusões, até para apontar direcionamentos para esse ano. Como eu havia dito, tivemos aí uma queda de 8,6 nas unidades lançadas, porém o número que atingimos foi pouco superior a 295 mil unidades, quase 300 mil unidades, ou seja, muita unidade foi lançada mesmo assim, mostrando que esse foi o segundo melhor ano também em lançamentos no mercado imobiliário brasileiro. Um número que é muito expressivo, considerando tudo o que aconteceu no ano, a elevação da taxa de juros, cenário eleitoral, Copa do Mundo. Tivemos aí, portanto, um resultado bastante expressivo em lançamentos de unidades verticais. Se vocês observarem o gráfico projetado aí do acumulado em 12 meses de unidades lançadas, vocês vão poder observar, por exemplo, que essas 295 mil unidades lançadas, muito acima, portanto, se a gente olhar para trás, for olhar ali para 2019, 2018, 2017, o fato muito concreto é que o mercado imobiliário ganhou tração, atingiu um pico aí em 2021, mas o resultado no acumulado é muito expressivo aí. Estamos falando, no agregado, 2 anos com mais de 300 mil, quase 300 mil unidades lançadas ano a ano no acumulado, o que é muito significativo. Porém, pessoal, um detalhe, quando a gente abre o número regionalmente, nessas 207 cidades, a gente pode muito bem observar que aonde houve uma queda mais pronunciada aí do número de unidades lançadas, foi sobretudo aí no Sudeste, tivemos aí uma queda de 9% e mais ainda no Nordeste, ano contra ano, a queda foi mais acentuada na região Nordeste e na região Sudeste. Fechando esse número de lançamento, eu falei unidades, agora eu vou falar em dinheiro. Em dinheiro foram 146 bilhões de produtos lançados no mercado brasileiro,
o que teve até uma melhora em relação ao ano anterior, de 1,3, é uma melhora pequena, mas considerando que foram menos unidades, qual é a conclusão que a gente chega? As unidades lançadas tiveram um valor mais alto, né? Então, o VGL, o dinheiro, o valor lançado, foi muito parecido com 2021, até 1,3% maior do que foi no ano anterior. E vendas, pessoal? Vendas, a notícia foi bem positiva, né? Porque mesmo com uma queda em lançamento, a queda em vendas não foi tão proporcional, tão significativa. Foi uma queda da ordem de 3,4% em unidades vendidas no mercado imobiliário brasileiro, o que é um resultado muito bom, mais ainda considerando que tivemos menos lançamentos, e a gente sabe que lançamentos puxam vendas. Estamos falando aí de mais de 300 mil unidades vendidas verticais no mercado brasileiro, nessas 207 cidades, 304, quase 305 mil unidades vendidas no mercado brasileiro, um número muito elevado. Novamente, olhando agora o gráfico do acumulado de vendas, a gente pode observar também, né, que tanto 2021 quanto 2022, o mercado brasileiro absorvendo mais de 300 mil unidades, portanto, muito acima do que era aí em 2020, 19, 18, 17. Ou seja, o crescimento aconteceu não só em lançamento, mas também em vendas, né, na absorção líquida das unidades. E por falar agora, não em unidade, mas em VGV, né, o famoso VGV, o valor geral de vendas, sim, 2022 teve um VGV maior em vendas do que foi 2021, quase 10% maior, para ser preciso, 9,6% foi o VGV de 2022 maior do que 2021. Estamos falando de quase 145 bilhões em vendas no mercado imobiliário brasileiro. Então, mostrou uma resiliência muito forte no mercado imobiliário. Qual é o resultado disso? Que a gente já vai ver na sequência. Não gerou estoque, o estoque caiu. O estoque, ou seja, a oferta final disponível nessas cidades acabou caindo porque houve uma absorção maior até do que o número de unidades lançadas. A comprovação de como a venda vem sendo maior do que o volume de unidades lançadas pode ser vista no gráfico, onde a gente compara as duas curvas, as duas linhas. A linha de lançamento, que é a linha azul, fechando aí no acumulado em 12 meses em 295 mil unidades, e a linha de vendas, que é a linha em verde, fechando no acumulado em 12 meses em 304 mil unidades. Ou seja, o mercado vem absorvendo esse volume de lançamento que está sendo colocado no mercado brasileiro nesses últimos 2 anos. É claro que nós estamos falando do agregado, das 207 cidades. Evidentemente, em cada cidade vai ter uma situação particular que tem que ser analisada. Mas quando a gente olha o mercado imobiliário brasileiro, pode-se dizer que sim, foi muito saudável agora em 2022. O resultado é que a oferta final, ou aquilo que está disponível para ser vendido, o estoque disponível na mão do incorporador, também caiu, né? Ou seja, o estoque vem caindo, caiu 3,4%, o que é um número interessante, porque mostra que não estamos estocando, quer dizer, o mercado está conseguindo absorver, o que traz um alívio, pelo menos agora, para 2023, que é um ano que a gente já sabe, um ano mais difícil. Estamos falando de um estoque total de 283 mil apartamentos ainda para serem comercializados. É um número alto ou um número baixo? Para a gente responder isso, vamos olhar então para o tempo de escoamento do estoque, que é um gráfico muito interessante. O tempo de escoamento do estoque é um gráfico em que a gente faz a seguinte análise. Se mantivesse a velocidade de vendas atual, não tendo nenhum lançamento, em quanto tempo esse estoque acabaria, né? Ou seja, qual seria o tempo de esgotamento do estoque? Vamos dar uma olhada no gráfico? Como vocês podem ver nesse gráfico, né, a gente observa bem qual vem sendo o tempo de escoamento da oferta. E ele terminou aí 2022 com 11,2 meses, ou seja, um pouco menos que 12 meses, 11 meses e pouco. Esgotaria o estoque, ou seja, a gente está girando todo o mercado em menos que um ano. Muito saudável,
mostrando bastante resiliência, como eu havia dito aí, no mercado imobiliário brasileiro. Cabe uma explicação importante, né? Quando a gente faz análise, a gente segmenta por padrões. E um dos padrões segmentados é o Minha Casa Minha Vida. O que aconteceu, parte da queda importante dos lançamentos, se deveu, sobretudo, à queda muito acentuada dos lançamentos do antigo Casa Verde Amarela, que agora volta, né, para Minha Casa Minha Vida. Se a gente observar, por exemplo, só a fotografia do último trimestre, do quarto trimestre, lançamentos, a gente consegue ver a participação das unidades do Minha Casa Minha Vida no total de unidades lançadas, que é no gráfico a parte em amarela, a barra em amarela. Então vocês podem observar que em várias regiões o Minha Casa Minha Vida está sendo aí 34%, 24% no Sul, 41% no Sudeste, 39% no Nordeste. Em resumo, tirando ali a região Norte, o Minha Casa Minha Vida está muito abaixo da sua participação histórica. A participação histórica do Minha Casa Minha Vida nos lançamentos oscila ao redor de 65% até 70% das unidades lançadas. Então, grande parte da queda em lançamento se deveu a um recuo do programa Minha Casa Minha Vida em termos de unidades lançadas. Vamos ver e esperamos que agora, em 2023, parte dessa queda seja revertida com o incremento do programa Minha Casa Minha Vida. Eu gostaria de chamar a atenção para um indicador muito importante dentro desses números, que é da oferta, aquilo que está em lançamento, aquilo que está em construção e aquilo que está pronto. E esse gráfico que vocês estão podendo observar mostra muito bem, por região, aonde que está concentrada a oferta. E o mais interessante é que, quando a gente olha o Brasil como um todo, a gente tem uma excelente notícia para a incorporação brasileira. Que notícia é essa? A notícia é que nós temos um estoque pronto, ou seja, imóvel pronto à venda, muito pequeno, da ordem de 8,9%, ou seja, das unidades em oferta, 9%, arredondando, estão prontas. Ou seja, a grande maioria do estoque brasileiro é um estoque em renovação, é um estoque em lançamento, é um estoque em obra. Isso é muito bom, porque imóvel pronto, ele pressiona muito o preço. Naturalmente, porque ele está pronto e as incorporadoras precisam se desfazer desse estoque pronto. Paga IPTU, tem outras taxas, condomínio. Já aquilo que está em obra, em construção, tem um peso menor para a incorporadora. Então, a gente pode dizer que o mercado está bastante saudável com relação à composição do estoque. Em várias cidades, essa situação se repete. Olhando mais detidamente aqui para o gráfico, a gente vê, por exemplo, o Sudeste com muito pouco imóvel pronto, a região Sul com 12%, o Sudeste com 4,5%, a região Norte, Nordeste ao redor de 15%. Em resumo, o mercado vem absorvendo muito bem e os imóveis na planta e em construção são um estoque saudável. Bom, esses foram os resumos, das informações contidas na pesquisa de indicadores imobiliários nacionais da CEBIC, que a Brain produz para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o maior levantamento da incorporação vertical brasileira, acompanhando os dados primários em mais de 207 cidades em nível censitário no Brasil. O resumo da conversa é que tivemos um ano muito bom, o segundo melhor ano da série histórica. Tivemos uma queda em vendas menor do que a queda em lançamento. A queda em lançamento se deveu muito à redução da atividade do Minha Casa Minha Vida e o estoque caiu. O estoque, a oferta final disponível caiu. O estoque hoje está girando ao redor de 11 meses. Toda a produção brasileira estaria sendo comercializada se nada mais fosse lançado. A nossa aposta aí para 2023 é num ano mais desafiador, porque todo o processo de peso maior da taxa de juros da economia brasileira se faz sentir muito fortemente, se fez sentir já no último trimestre e agora nesse ano. É um ano em que a economia tem uma previsão de menor crescimento,
Porém, é um ano que traz aí a perspectiva de um aumento do Minha Casa Minha Vida, o que pode fazer subir as unidades. Então, possivelmente, as unidades financiadas com recursos do FGTS terão um desempenho melhor esse ano do que tiveram o ano passado. A preocupação está muito em cima de funding do SBPE, funding a partir da poupança. Agora, a notícia interessante é que, de maneira geral, como eu mostrei, os estoques não estão elevados em várias regiões. Uma cidade ou outra, uma região ou outra pode estar com um pouco mais de estoque, mas não no sentido agregado, no sentido macro. E como eu disse, o estoque pronto, aquele estoque que pesa, é muito pequeno hoje em termos nacionais. Guardadas aí, portanto, todas as perspectivas, terminando agora aí um bimestre, entrando aí já no fim do terceiro trimestre, podemos dizer o seguinte: a incorporação brasileira se mostrou muito forte, muito resiliente, desde 2020 com pandemia, 2021 com crescimento dos custos, né, de maneira muito acentuada, 2022 um ano muito turbulento. Estamos aí vendo aí a construção demonstrando força, resiliência, os incorporadores mais profissionalizados, mais competentes, mais qualificados para enfrentar os desafios do mercado. Nossa avaliação é que esse ano será dessa maneira também, em termos muito similares ao que terminou o ano de 2022. Vamos ver aí como vão se comportar os ajustes, sobretudo aí no programa Minha Casa Minha Vida, e como vão se comportar os imóveis com recursos do SBPE. Espero que tenham gostado. Continuem nos seguindo nas redes sociais, assistindo nossos vídeos. Deixe aqui seu comentário. Em breve voltamos a falar. Um abraço a todos.